Bom, Camila, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, né? A sua família é daqui de BH, eu queria saber os lugares onde você estudou, né? Qual a sua formação. Bom, então, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Minha família biológica é do Rio de Janeiro. Sou filha de uma mulher indígena com um homem africano. Meu pai é falecido. E a gente veio para Minas bem novinhas, assim, eu e minha irmã. Eu sempre falo no plural porque nós somos adotadas juntas, né? Por uma mesma família. Então, a gente foi adotada por uma família daqui de BH, que tem a raiz lá no Cerro. E a gente foi criada em Santa Luzia, que é uma região metropolitana, né? Um subúrbio aqui de Belo Horizonte. Criada minha vida inteira lá. Estudei, fiz meu ensino médio, fundamental e médio lá em Santa Luzia também. E com os meus 17 anos, quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a vir para Belo Horizonte para estudar, para correr atrás dos meus sonhos, assim, porque eu sempre quis estudar arte, enfim. Sempre fui um pouco diferente da minha família, pouco não, bastante diferente da minha família adotiva, assim. E aí eu comecei a ter essa relação com esse corpo-cidade, né? Que eu saí de um subúrbio, numa criação em bairro, e comecei a ter acesso a Belo Horizonte, a cidade grande, enfim. E aí eu comecei estudando no Valores de Minas, que era um projeto social que tinha em Belo Horizonte, uma escola pública de artes, né? Comecei no Valores em 2013 e comecei no curso de dança, estudei dança durante um ano lá. No meu segundo ano, eu comecei a estudar teatro e artes visuais com foco em performance. No terceiro ano, no terceiro módulo, a gente estava preparando um espetáculo e eu comecei a trabalhar lá no Valores também, trabalhar com divulgação e tal. E aí, quando eu saí do Valores, eu comecei a estudar na Escola Livre de Artes, Arena da Cultura, dança contemporânea. E aí, em paralelo, eu estava fazendo moda também, porque eu estava tendo uma pressão muito grande da minha família para arrumar um trabalho, né? Porque minha família sempre falava que arte, que dança, que teatro não era trabalho, que não dava dinheiro. Então, eu comecei a fazer um curso preparatório para moda, assim, para fazer o vestibular de moda e, ao mesmo tempo, estudando dança, assim. E aí, quando eu estava no final do meu curso lá no Arena da Cultura, eu prestei o vestibular para o UFMG, no curso de dança também, licenciatura, e no mesmo ano eu fiz o teste do Cefam. E aí eu passei nos dois. E eu fiquei muito surpresa, assim, que eu não me imaginava de maneira alguma conseguir passar em um desses dois lugares, assim, porque para uma menina vindo de onde eu vim, era um sonho muito distante, assim, uma coisa muito impossível de acontecer, assim. Entrar numa universidade federal, tipo assim, estudar no Cefam, como, enfim, um espaço que eu sempre passei lá na porta e achava que eu nem podia entrar, né? E aí eu acabei escolhendo a UFMG, porque naquele momento eu acho que estava mais alinhado com o meu propósito, assim, de pesquisa, porque eu nunca tive tanto interesse, assim, em ser uma bailarina, dançar em companhia. Eu sempre quis pesquisar o movimento como, como um mecanismo também para interpretação, para atuação. E aí estudei na UFMG, assim, agora estou no quinto período, estou tentando formar, está difícil, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E também deu o azar, assim, ou a sorte, não sei, de entrar em 2019 no segundo semestre, e logo em 2020 começou uma pandemia, né? Então, assim, a minha grade curricular ficou toda defasada, eu não consegui fazer muitas coisas, assim, e agora a gente está voltando e tentando alinhar as coisas. Mas eu sempre gosto de falar dessas escolas, como que eu vou dizer isso? Tipo, dessas academias, mas que para mim elas não têm tanto peso assim no meu processo de formação. Eu sou uma menina de periferia, sou uma mulher periférica, assim, que tenho mestres e mestras, e a minha verdadeira escola sempre foi na rua, assim, na roda, né? A minha grande mestra, Marilene Rodrigues, é quilombola, é capoeirista, e tudo que eu sei sobre atuação, sobre dança, sobre pesquisa, sobre ser um ser humano melhor, foi essa mulher que me ensinou, né? Eu tenho o Camilo Gun também, que é
um grande professor, um grande amigo, parceiro, assim, que me ensinou muita coisa, assim, sobre, não só sobre o universo da dança, mas sobre o universo da arte negra. Então, eu sou muito grata a essas pessoas, sou muito grata às guardas de Congado, principalmente a guarda de Nossa Senhora da Guarda e seu Jorge Guerreiro, que está lá em Santa Luzia, na minha comunidade. Sou grata a esses espaços, assim, ó, as casas de candomblé que me acolheram para minha pesquisa. Essa é a minha verdadeira escola, né? Eu acho que a academia ela vai me dando ferramentas, assim, sabe? Mas que ainda é um espaço que está muito longe de entender o processo cognitivo das pessoas pretas, assim, em geral. Então, eu estou lá mais pelo papel, assim, e por essa luta por espaço nesse lugar que eles acham que não é para gente, assim. Mas minha grande escola mesmo, que monta minha base, meu pé no chão, é a escola da arte negra, assim, em geral. Nossa, fantástico. Então, você falou dessa ligação, né, que você tem com a dança, com as artes visuais. Como que isso se apresenta no seu trabalho na dramaturgia, né, para fazer um personagem? Como que isso se encaixa? É, Amanda, tem uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, eu procuro muito na minha arte, assim, no geral, em tudo, de ter um gesto honesto e um gesto sincero. Então, eu acho que nesse sentido, eu sempre tentei escutar muito meu coração, assim, sempre tentei escutar muito o que eu estava sentindo. Eu gosto de pensar que o coração, para mim, ele é mais importante do que a razão. Eu penso pelo meu coração, porque eu tento ter um coração leve, assim. Então, nesse sentido, eu acho que eu tento levar isso para os meus personagens, quando eu vou interpretar, essa honestidade mesmo. Eu preciso muito, quando eu pego um roteiro, quando eu pego um personagem para entender ele, eu preciso muito acreditar naquele personagem. Senão eu não consigo fazer assim. Eu preciso muito que seja verdade, eu preciso muito me ver, eu preciso muito ir no íntimo daquela história. Então, eu acho que nesse sentido, eu consegui trazer isso um pouco da dança, assim, porque eu acho que a dança ela é uma coisa muito íntima também. Cada pessoa tem o seu jeito de movimentar o corpo, tem, tem os seus trejeitos, né? Eu gosto muito de ver as pessoas dançando, as pessoas caminhando na rua, porque isso é muito íntimo, é muito da pessoa, é como a pessoa se põe no mundo, se coloca no mundo. E aí os meus trabalhos de audiovisual também, a minha pesquisa em videodança, em vídeo performance, também partem muito desse lugar muito íntimo, muito meu, né? Eu, Camila, ali dialogando com a performance, com a minha dança. E aí com os personagens também eu acho que é a mesma coisa, um diálogo íntimo entre eu e aquele personagem que eu estou fazendo ali. E aí é quase que um cortejo, eu cortejo os personagens que eu faço. Eu quero conhecer eles, elas, a história delas. E eu gosto muito de pegar esses contrapontos em coisas que já aconteceram na minha vida, ou se não tem nada de comum entre eu e a personagem, eu gosto de me imaginar como seria se fosse eu ali naquela situação, porque é um personagem, mas de alguma forma sou eu também, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, eu procuro trazer um gesto honesto, um gesto sincero, assim. Uhum. Aproveitando, né, vou pegar um gancho aí do que você falou. O que que a Eunice tem da Camila? Nossa, cara, ela tem muita coisa da Camila. Eu me lembro que quando eu li o roteiro do Martin a primeira vez, eu li e falei, tipo, caraca, tipo, é muito bom. Eu sabia que o roteiro era bom, assim, de cara eu já li, já, tipo, e acho que a Eunice tem essa, eu acho ela muito forte. Na família Martins, eu acho que a Eunice, mesmo com toda a leveza, porque
Eu sinto ela uma força leve, assim, ela é uma menina leve e tal, mas eu acho ela muito forte, assim, ela é muito, mesmo insegura, ela vai, assim. E eu acho que isso tem muito a ver mais com a Camila agora, de 2022, assim. Talvez a Camila de 2018, quando pegou a Eunice para estudar, para fazer ela, não tinha tanto essa força, assim, essa determinação. Eu era muito medrosa, ainda sou muito medrosa, mas hoje em dia eu acho que eu sou mais corajosa. Eu mesmo com medo agora eu tô indo, assim, sabe? E antes o medo me paralisava. Então, nesse sentido, eu acho que é isso, assim, a coragem e a força da Nina, a capacidade de perdoar. Eu acho que ela tem muitas questões com o pai, assim, e vai chegando no final da história, ela vai se desarmando para viver bem com esse pai, para perdoar esse pai, né? Que eu acho que é muito difícil para ela perdoar o pai, e ela consegue fazer isso de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito sofisticada, assim, enfim. Acho que as questões de sexualidade também têm muito a ver comigo. Eu tive muitos dramas assim com a minha família adotiva por causa da minha sexualidade, das minhas escolhas, assim. E eu acho que é isso, as inseguranças. Eu me vejo muito nessa menina, na verdade, assim, quase tudo. Talvez eu me veja mais agora do que antes, como eu já iniciei essa resposta, assim. Mas é como se em 2018, quando eu li o roteiro e vi a Nina, era a mulher que eu queria ser, sabe? Quando eu peguei esse roteiro, eu fiquei tipo, poxa, uau, eu quero ser igual a ela. E aí agora eu tô em 2022 e eu vejo esse trabalho pronto e tipo, cara, assim, hoje eu me olho e me vejo parecida com a Eunice, assim. Então acho que agora ela faz mais sentido, porque eu consigo sentir mais sobre várias coisas que lá atrás eu fazia sem entender muito bem, mas estava ali fazendo. Nossa, foi um presente, então, né, para você e para a gente. Muito bom. É, Então, eu queria saber, assim, como que foi, assim, essa trajetória para você chegar no Marte 1, sabe? Partiu da onde, né? Veio um convite de alguém? Como que se deu essa entrada no projeto? Antes do Marte 1, eu já estava fazendo alguns trabalhos publicitários, assim, comerciais, essas coisas, mas eu nunca tinha feito tipo, um longa, por exemplo. E aí, eu acho que em 2014 eu fiz um teste para um filme de um diretor mineiro. Aí fiz o teste, não passei. E aí depois ele me chamou para participar, para fazer algumas cenas nesse filme. Passou um tempo, ele me chamou para fazer uma série que passou, acho que no Rede Minas, que se chama Sou Amor. E aí eu fiz essa série. E quando eu fui fazer essa série, eu conheci a Regiane Faria, que faz a Tércia, a mãe da Nina. E aí a gente não era de um núcleo muito próximos assim, mas a gente se via no set. E eu sou muito na minha, assim, e a Regiane conta que ela ficava me olhando de longe e me achava muito diferente dos outros jovens adolescentes que estavam ali. E aí, quando o Gabriel chamou ela para fazer o Marte 1, que ela leu o roteiro, ela falou com ele: Eu já tenho a filha, eu já sei quem vai fazer a filha. E aí ela falou com ele que queria que ele fizesse o teste comigo. Então, quando o Gabriel entrou em contato comigo, eu não conhecia filmes de plástico, não conhecia o Gabito. E aí eu estava num momento assim muito desacreditada do meu trabalho como atriz, como intérprete, assim. E eu estava muito decidida, cara, vou fazer outras coisas, vou investir em outras coisas. Eu acho que eu tô no lugar errado, assim. E aí quando o Gabriel me chamou, eu fiquei tipo, como assim? Não pode ser. E aí li o roteiro, fiquei, meu Deus, o roteiro é muito bom, mas achava que eu não ia dar conta de fazer. Lembro que mandei para ele várias meninas, assim, com o mesmo perfil que eu, daqui de BH. Falei, vou fazer o teste, mas aqui, faz com elas também, que eu acho que elas são muito boas e que pode ser até melhor.
E aí o Gabriel me chamou assim para a gente conversar, a gente fez uma leitura de um pedaço do roteiro. E aí eu lembro que ele olhou para mim, e não, é isso, é você, assim. E aí eu por dentro estava assim, meu Deus, como assim que sou eu? Não pode ser, eu não me achava boa o suficiente. Mas eu acho que é porque estava vindo de um processo que eu sentia que as pessoas não acreditavam em mim, não acreditavam no meu trabalho. E que eu não tinha oportunidades de fato de mergulhar nisso. E o Gabriel, eu falo isso com muito afeto e muita gratidão, muito respeito por ele nesse lugar, assim, e muito orgulho. A primeira pessoa que acreditou no meu trabalho como atriz de fato foi um homem negro, periférico, assim como eu. Então foi assim, e aí eu fui com medo, porque o Gabriel acreditou mais em mim do que eu mesma estava acreditando na época, eu fui com medo e fui me curando. Marte 1 para mim, para além de ter sido um trabalho muito bonito, que eu me orgulho muito, que talvez seja o trabalho mais bonito até hoje, assim, com meus 27 anos, foi o trabalho mais bonito que eu já fiz, se não um dos mais. E não sei se vou conseguir fazer coisas tão puras, tão bonitas assim na minha carreira. Mas foi um processo de cura. Assim, eu terminei Marte 1 curada. Eu fiz Marte 1 fazendo vestibular para o UFMG, assim. Eu fui fazer o Enem e eles foram me buscar na porta do Enem para gravar. E aí, no último dia de gravação, eu vestibular na UFMG. Então, assim, foi cura, assim. Foi um caminho de cura muito bonito, que eu me orgulho muito. Nossa, que história impressionante, assim, porque é quando eu vi o filme, assim, me parecia que vocês se conheciam desde sempre, assim, eu falei, pô, a- o entrosamento, assim, de vocês como família, né? Igual você falou, por isso que eu te perguntei, né, o que que você tem da Eunice, porque realmente vocês passaram essa coisa, né, de que tem muito de vocês ali, e realmente eu achei que vocês tinham, assim, feito 200 trabalhos antes juntos, porque vocês se encaixaram muito bem, né? Foi maravilhoso, assim, eu adorei ver esse filme, adorei porque eu acho que pela primeira vez eu vi, assim, pessoas de verdade no cinema. Eu não sei se você entende bem o que eu estou dizendo, mas eu sinto que eu conheço a Tércia, que eu conheço a Eunice, que eu conheço o Devinho, entendeu? A Tércia senta do meu lado no ônibus. Então, foi uma coisa que me deu assim, uma proximidade, né? Que no cinema geralmente você não tem, por mais que você se identifique com a história, fica uma coisa muito abstrata. Então, o Marte 1 me trouxe meio para a terra, assim, e foi maravilhoso. Mas deixa eu continuar aqui, meu Deus, que massa. Eu queria saber, Camila, essa questão da Eunice se apaixonar por uma outra menina, né, também negra, né? Qual que é a importância de se incluir esse tema no roteiro? Você acha que hoje ainda essa questão, né, de serem duas meninas que se apaixonam, duas meninas negras, ainda tem alguma coisa de disruptivo, de revolucionário? Ou o público reagiu a isso de uma maneira, como reage um casal hétero, vamos dizer assim? Ah, eu acho que é extremamente político, Amanda, porque eu não vi muitas mulheres negras, lésbicas sendo retratadas tanto no cinema quanto na TV, quanto na mídia, quanto na ideia de afeto que a gente tem nesse país, assim. Eu acho que quando a mídia, enfim, quando esses meios de comunicação eles retratam o amor, esse amor ele é hétero, branco, normativo. E mesmo quando tenta fazer uma coisa assim da diversidade, as mulheres negras não protagonizam isso, assim.
Então, nesse sentido, eu acho muito importante trazer esse amor das duas, que é lindo, assim, é gostoso de ver. E acho muito legal colocar a Nina, né, que é uma menina de periferia, com a Joana, que é uma menina negra, mas é uma menina negra que tem grana. Então, assim, a gente está quebrando esse estereótipo que sim, o amor ele pode ser negro e ele pode ser lésbico, pode ser entre duas mulheres, e que sim, não existem só mulheres negras pobres, tem mulheres negras de classes sociais legais, assim, que tem uma boa condição, né? Então, acho que assim, eu acho que foi a primeira vez que eu vi no cinema, assim, duas mulheres negras tão diferentes, né? São iguais porque são negras, mas, assim, com questões tão diferentes. Você vê que a Nina tá ali, assim, por exemplo, as duas compactam dessa coisa de querer sair da casa dos pais, mas são por motivos completamente diferentes, assim. A Joana, se ela quiser morar sozinha, ela pode, porque ela tem condição financeira para isso, né? A Nina não, ela teria que ir morar ou com a Joana, ou juntar com algum amigo, algum amigo e tal. E ela também tem uma relação com os pais que ela se sente presa, né? O pai, enfim, tem um pensamento muito diferente do dela e tal. Então, assim, eu acho que é revolucionário o que esse roteiro traz, assim, quando põe duas mulheres pretas falando de amor, né? Falando de amor, falando de curtição, assim, aquela cena das duas na boate eu acho o máximo, assim, porque traz uma leveza, né, para várias coisas que está acontecendo ali, ou que vão vir a acontecer no meio da história do filme, mas que são momentos leves, assim. Eu gosto de ver a nossa cara, as nossas corpas sendo retratadas nesses lugares, assim. E, particularmente, eu acho que sim, é muito político e muito importante, que afirma ainda também o quanto esse roteiro é revolucionário, assim. Para mim, Marte Um é um filme que veio para mudar a história do cinema brasileiro, que veio para fazer várias chaves serem viradas, assim, sabe? Sobre o que é que a gente está querendo falar, quais histórias que a gente está querendo contar, como que a gente pode contar histórias, né? Quais são as caras das histórias que a gente conta. Então, trazer essas duas para mim também é muito importante. Acho que não ia ter graça não se a Nina tivesse apaixonado por um boyzinho lá. Acho que não ia ser tão interessante quanto ver ela com a Joana, que é uma corpa tão diferente da Nina também, né? Porque a Joana tem um outro biotipo, assim, é muito bonito ver a diversidade, né? Mesmo as duas iguais, elas são muito diferentes. Enfim. Nossa, perfeito. Então, eu queria saber quais artistas, né, além dessas pessoas que você citou no começo, que te inspiram, né, que te impulsionam, que vale a pena a gente conhecer. Nossa, cara, assim, olha, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler muito, assim. Eu vou indicar o meu livro de cabeceira, que eu estou indicando em todas as entrevistas que eu dou, assim. Estou lendo ele pela terceira vez agora, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é uma escritora mineira também, que eu acho que historicamente e a narrativa dela, assim, o jeito dela contar a história tem muito a ver com as escrevivências da Conceição Evaristo, que é uma outra escritora também que, assim, levo comigo, gosto muito. Acho que do meu período mais atual, assim, porque eu fico sempre tentando fazer uma ponte, assim, né, das minhas mais velhas e dos meus das pessoas da minha idade, assim, né? Mais ou menos está vivendo a mesma geração que eu. Eu tenho uma amiga que é artista plástica, que é atriz também, que é a Anne Elisa. Tem um trabalho lindo, assim, como artista plástica, como atriz, como figurinista, como cantora. Tem o Pedro HBS, que é um menino quilombola, né, do Quilombo Manzo. É um querido, assim, que tem um trabalho maravilhoso. Tem o Pedro Neves, que é o Pedro Mulungu, que é um amigo querido também, que também é artista plástico.
Tem o Trenzinho Malado, que é cantor, que é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci até hoje, assim. E, cara, tem a minha vizinha, né, que é uma tia, uma mocinha, uma doninha velha que lá de Santa Luzia, que sempre me ensinou muita coisa. Tem os meninos lá da favela do Palmital, Jamael, MC Bolota. As minhas referências são as pessoas do meu bairro, assim, sabe? Todos esses artistas que eu tô falando são pessoas, assim, de periferia, que a gente estudou junto, que a gente vai no bar para beber juntos, assim, enfim, são pessoas reais. E que também, de alguma forma, eu me vejo nelas, porque são pessoas que trazem também sobrevivências para suas obras, assim. Elas trabalho artístico, os processos criativos delas têm tudo a ver com o que elas vivem. E eu acho que isso tem muito a ver com o jeito do povo negro de contar a história. A gente conta as nossas histórias vivendo elas, né? A gente vive e conta. E passa para os mais novos. Os mais velhos passam para a gente vive e conta para os mais novos. Então, acho que a gente indicaria essas pessoas, assim. E, inclusive, com certeza, né, os meus desafios de plástico são maravilhosos, assim. O André, Maurílio, Gabriel, Thiago, assim. Vejam mais filmes da Filmes de Plástico, assim, que os meninos têm um trabalho muito único, muito deles também. E, bom, acho que é isso. Nossa, muito legal. Você está algum trabalho assim, além, né, agora que deve estar um turbilhão de divulgação do Marte 1, né? Você está com algum trabalho em vista, em concepção, em análise ou em produção? O que que vem por aí? Ó, depois, acho que uns 2 meses antes do Marte 1 sair em cartaz aqui no Brasil, eu fiquei no Cerro durante 1 mês e pouco, assim, gravando um filme lá, um longa também. E aí terminamos de rodar esse filme, que é um filme mineiro também, de uma diretora daqui de Minas. E aí agora eu estou num processo assim, analisando muitas coisas, fazendo muitos testes. Isso é muito legal, porque eu venho de uma escola também que eu aprendo fazendo, né? Falo que a nossa escola é assim, você pode ter técnica, fazer um monte de coisa, mas eu aprendo mesmo é na prática, fazendo, me escutando, é me vendo, sendo dirigida. Então, estou no processo, estou fazendo muitos testes para várias coisas legais, assim, para série, TV, longas, e vamos ver, né? Tô vendo possibilidades para ver como que vai ser o meu 2023, assim, o que é que está reservado para mim. Mas estou muito aberta para experimentar, para aprender coisas novas. E aí eu tenho em paralelo também as minhas pesquisas, né? Eu tenho uma pesquisa em videodança e vídeo performance que, enfim, escrevi uns projetos lá para o UFMG, vamos ver se vai ser aceitos. Se forem aceitos, no ano que vem também eu pretendo começar a, a produzir algumas coisas, estou investigando fotografia analógica e tentando pensar essa fotografia para animação e produção de vídeo. E é isso, por enquanto eu tô só sondando algumas coisas para ver o que vai rolar.